abraço a você que nos assiste, que nos vê e que participa do Bom da Notícia. Nosso bate-papo de hoje será com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, Dr. Leonardo Campos. Com eles falaremos sobre essa situação em que o Brasil está atravessando, essas impunidades latentes que a gente tem, a demora da justiça, as 10 medidas que estão no Congresso para serem votadas. Enfim, falaremos muito sobre o seu direito também. Muito obrigado, presidente Leonardo. É uma honra tê-lo aqui. A honra é nossa, eu que agradeço a oportunidade e desde já parabenizo o Bom da Notícia por levar informação de qualidade a todo o público mato-grossense e brasileiro. Muito obrigado. A que se deveu, né? Porque eu devo dizer para o telespectador ou para o internauta nesse momento que o doutor Leonardo Campos ele foi reeleito recentemente por aclamação, depois de um serviço prestado à OAB de 2 anos. O que te levou a essa aclamação? Eu não me recordo, estou aqui há 40 anos, mais de 40 anos, eu não me recordo de um presidente ser reeleito sem disputa, né? E sem argumentos contrários, né? O que te levou a ser eleito por aclamação? Primeiro, apenas fazer uma correção. Não houve... Foi chapa única. Chapa única, mas não então. Foi por aclamação. Você teve 89% dos votos. Porque a nossa legislação determina a obrigatoriedade de, mesmo sendo chapa única, da realização das eleições. Exato. Então o advogado ele tem que ir às urnas e depositar o seu voto. E o nosso grande desafio era, nesta eleição, levar o advogado para votar. E graças a Deus, aí dos 10.800 aptos a votar, nós conseguimos aí quase 7.000 votos. Então, praticamente não houveram abstenção, o advogado compareceu à urna, legitimou o voto, o que nos deu aí 88% dos votos válidos, nos aumentando a nossa responsabilidade para o futuro mandato. Respondendo a sua pergunta, exato. Nós fizemos uma busca, nos últimos 50 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não temos notícias de eleição de chapa única. Até onde nós conseguimos buscar. A OAB tem 85 anos, a OAB Mato Grosso 85 anos de existência. Nos últimos 50, foi até onde nós conseguimos chegar, não havia essa notícia. Mas foi o que levou a esse resultado de união da classe. A eleição de chapa única, histórica no Mato Grosso, pode ser representada como uma advocacia unida, uma classe unida. Quando nós ganhamos a eleição em 2015, que foram as eleições passadas, nós tivemos uma eleição de 5 chapas. A advocacia saiu extremamente dividida, em basicamente 5 grupos. Fragmentada. Fragmentada. Né? Ao assumir a ordem, um dos principais desafios e um grande objetivo nosso desta gestão, que se finda em 31 de dezembro, era construir com a advocacia um projeto coletivo que espelhasse e refletisse o que o advogado almejava de sua instituição. Não era apenas eu aplicar o plano de gestão que saiu vencedor da eleição. Era mais que isso. Eu tinha que aplicar esse plano de gestão, mas trazer a advocacia comigo, com esta gestão, para juntos, além daquilo que propus na campanha, administrássemos a ordem de forma coletiva, de forma plural, de forma horizontal, contemplando o jovem advogado, o advogado mais experiente, contemplando o advogado público, o advogado privado, contemplando o advogado e a advogada. E graças a Deus, ao final aí de 2 anos e 10 meses de gestão, nós tivemos aí essa inédita eleição de chapa única, o que demonstra que estávamos no caminho certo. O que demonstra que conseguimos fazer com que a advocacia entendesse que precisava participar da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a sua casa, em participando da ordem, fortalecendo a sua instituição e diretamente fortalecendo a OAB, a consequência é ter um advogado e uma advogada onde quer que esteja fortalecido e defendido pela sua categoria. Sim, de 4 adversários na eleição passada, o senhor teve 11% de votos contrários, teve 89% de votos a favor. Eu gostaria de saber a que se deveu isso, né? O senhor cumpriu com os seus objetivos, com a sua plataforma, com as suas promessas? Porque antigamente a gente tinha muita discussão com relação às prerrogativas dos advogados. Muitos advogados aqui foram ou eram, né, ou ainda são, compete ao senhor me responder, tripudiados, vilipendiados na sua profissão da sua gestão, do exercício profissional.
Bom, complementando a resposta e já adentrando nessa, essa gestão coletiva da OAB nos deu 92% de aprovação. O mandato foi avaliado por pesquisa nacional, não pesquisa nossa de Mato Grosso, e aqui eu não estou discutindo o Instituto, mas estou dizendo que foi uma pesquisa contratada por terceiros, pelo sistema de fora daqui, nos deu 92% de aprovação. E os 3 órgãos mais bem avaliados da OAB eram Escola Superior de Advocacia, que capacita o advogado, que vamos dizer assim, que faz com que o advogado se atualize, com pós-graduações, com cursos de especialização, com cursos de atualização, enfim, o advogado precisa estar capacitado. Nós emitimos quase 25 mil certificados ao longo de 2 anos e 10 meses de gestão, para advogados, estudantes e estagiários. Ou seja, a advocacia se preocupada em se capacitar para se colocar bem no mercado. Um outro órgão muito bem avaliado foi a Caixa de Assistência, presidida pelo advogado Ítalo Leite. A Caixa de Assistência tem a função de dar qualidade de vida ao advogado e sua família. Então lá nós temos vários auxílios, plano de saúde, previdência privada, convênios. Eu deixei quando fui presidente da Caixa, que antes de ser presidente da OAB era presidente da Caixa. A Caixa com algo em torno de 1.200 convênios, empresas do Brasil inteiro, e em especial de Mato Grosso. O Ítalo ampliou isso. O Ítalo deu continuidade, por exemplo, à Corrida da Advocacia, à Colônia de Férias, colocou os Jogos da Advocacia, o maior evento esportivo da advocacia mato-grossense, reunindo a família do advogado. E um outro órgão igualmente bem avaliado, com uma das maiores aprovações, foi o Tribunal de Defesa de Prerrogativas. Essa foi a principal mote da nossa gestão, a defesa intransigente do advogado, defendendo o advogado e a advogada onde quer que ele estivesse. Para isso, nós instituímos representantes do TDP, desse Tribunal de Defesa de Prerrogativas, em todo o estado de Mato Grosso, para que a violação pudesse ser combatida de imediato, para que a violação fosse combatida rápida, de forma célere. Havendo a violação, ali estava a ordem. E nós, para se ter uma ideia, Nivaldo, na gestão passada, da qual eu também fiz parte, nós realizamos 3 desagravos. Só no primeiro ano de nossa gestão, nós realizamos 8 em 2016. Inúmeras representações contra autoridades que vilipendiam o advogado no exercício profissional. O advogado, para exercer sua profissão, ele precisa ter garantido as suas prerrogativas, que são, na verdade, direito do constituinte do advogado, do cidadão, de ter um advogado que lhe represente atuando de forma autônoma, de forma liberta, de forma independente e sem qualquer subordinação ou hierarquia para com os demais atores do processo. Quem? Delegado, policial, juiz, desembargador, Ministério Público e assim por diante. E o Tribunal de Defesa de Prerrogativas, presidida pelo advogado André Stump e pelo vice-presidente Maurício Magalhães, conduziram de forma muito bem que hoje a principal marca dessa gestão é a defesa intransigente do advogado e da advogada. Nós estamos chegando a um ponto, já se discutiu muito isso no passado e nesse momento se discute novamente, até com o senador Medeiros, futuro deputado federal, que era abrir mão, descartar o exame da ordem. É possível isso? É possível a gente voltar ao passado? Porque até a década de 70, início de 80, né, o advogado se formava e não tinha que passar pelo exame da ordem. É possível nos dias de hoje, com esse enxurrilho de faculdades que a gente tem aí, deficiência no ensino, a gente sabe disso, né? Eu não digo na deficiência nas faculdades de direito, pelo contrário, mas deficiência desde o rodapé do ensino até a chegada à faculdade e à formatura. É possível que o advogado possa ficar sem o exame da ordem? Olha, isso entrevistador experiente é isso. Você mesmo faz a pergunta e você mesmo respondeu a pergunta. Não, eu te fiz uma pergunta. De modo que eu sinto muita vontade, mas você já acabou de dar os contornos para a minha resposta. Estou perguntando se é possível nos dias de hoje. E aí você comparou. Possível é, porque você precisa alterar a legislação, ela torna-se possível. Agora, o que é que eu disse que você já respondeu é que é incompatível a extinção ou acabar com o exame de ordem com os anseios da sociedade. Ela é possível porque depende de uma alteração legislativa, mas é incompatível com aquilo que quer a sociedade. Com todo o respeito que tem ao senador Medeiros, futuro deputado federal, que, aliás, é um grande parceiro da advocacia, vários temas da advocacia, o Medeiros abraçou. Ele é advogado também. Nos apoiou, eu não tenho certeza. Mas se não é advogado, pelo menos bacharel. Ou chegou até... Eu quero deixar muito claro que o senador Medeiros é um parceiro da advocacia,
temas polêmicos no Congresso Nacional. O Medeiros nos recebeu e pautou os temas e tratou de vários assuntos de interesse da advocacia que diretamente via reflexo do interesse da sociedade. E no exame de ordem, infelizmente, o deputado está na contramão do que a sociedade almeja. Não sei se é um momento político, inclusive presidencial, porque o presidente Jair Bolsonaro defende essa ideia, mas por que está na contramão? Porque hoje, Edivaldo, nós estamos aí trabalhando, a sociedade trabalha com a ideia e com a possibilidade de outros conselhos instituírem os seus respectivos exames. Administração, CREA, medicina e assim por diante. Porque o exame de ordem, ele visa dar uma garantia à sociedade de ter um profissional minimamente qualificado, repito, minimamente qualificado, não afere o máximo, afere o mínimo para defender os seus direitos. Ou seja, quando nós colocamos um advogado no mercado, uma advogada no mercado, a sociedade tem a garantia de que esse profissional foi testado através de um exame de ordem e tem os requisitos mínimos para exercer a sua profissão. Então o exame de ordem, muito mais do que de interesse da advocacia, ele é de interesse da sociedade brasileira, no universo de 1.100.000 advogados e no universo de 5 milhões de bacharéis. Então, muitas vezes, é fácil fazer um discurso para a plateia, um discurso para 5 milhões de pessoas que são bacharéis que não conseguem passar no exame de ordem. Mas nós temos que ter a responsabilidade para com a sociedade. O advogado lida com direitos indisponíveis do cidadão, direito propriamente à vida, como nós comentávamos aqui antes de abrir o programa, um caso pessoal seu, que você vai precisar buscar a guarita judiciário para legitimar e garantir a vida de um paciente, por exemplo, num leito de UTI, numa situação de saúde, o direito de ir e vir, talvez o direito mais importante do cidadão, o direito à liberdade. E nós queremos colocar para sociedades profissionais que não têm capacidade de exercer. E por que não tem capacidade? Porque hoje você disse, eu volto lá, é muito fácil quando você mesmo me dá os contornos das respostas, pelo um brilhante apresentador e profissional que é. A qualidade do ensino jurídico no Brasil é altamente lamentável, a qualidade do ensino jurídico. Você tira raras exceções de faculdades e universidades que cumprem os requisitos. Infelizmente, o parecer da OAB para abertura de cursos jurídicos não é vinculativo, é apenas opinativo. E o MEC tem trabalhado com a abertura indiscriminada de cursos de direitos. O MEC tem feito um verdadeiro estelionato educacional nesse país. Autorizado a abertura de cursos jurídicos sem qualquer requisito mínimo que garanta a qualidade desse ensino jurídico. Nós estamos discutindo hoje o ensino jurídico à distância. Eu sou da época ainda, eu me formei, entrei na faculdade em 97, me formei em 2001, eu tinha que ir todos os dias à aula, era aula presencial, eu tinha um estágio obrigatório, fazia as peças, auxiliado por um professor, por um advogado, que me orientava e corrigia as petições, atendendo o caso concreto. Hoje nós temos o ensino à distância, salvo engano, o aluno tem que ir 2 vezes por semana na faculdade, as outras ficam em casa. Mas o jurídico também está inserido? Está, claro. E as faculdades virtuais, os ensinos à distância, estão querendo acabar com o estágio supervisionado. Ora, isso que eu digo que é o estelionato educacional. Para você ter uma ideia, no Brasil nós possuímos 50% de todo o número das faculdades de direito no mundo inteiro. Ou seja, de todas as faculdades do mundo somadas, o Brasil detém sozinho 50%. Onde isso vai parar? Nós temos que ter um exame de ordem extremamente rigoroso para garantir que esses profissionais se dediquem ao longo dos 5 anos de faculdade e estejam minimamente capacitados para servir a sociedade. Aqueles que falam, por exemplo, um discurso na contramão, que é uma reserva de mercado pela OAB, é o contrário. A OAB não recebe recurso público, ela vive da sua anuidade. Hoje nós temos 1.100.000 advogados brasileiros. Se nós acabarmos com o exame de ordem, nós teremos 5 milhões a mais. Nós iríamos para 6 milhões. Aumentaria o recurso da OAB em quase 600%. Então a OAB tem a responsabilidade social, tem a responsabilidade enquanto porta-voz da sociedade civil organizada de tirar do seu escopo o viés financeiro e ir para a responsabilidade de garantir para a sociedade um profissional minimamente qualificado. E por isso, com todo respeito, o senador Medeiros está fazendo um discurso na contramão do que espera a sociedade. Tem um problema, presidente Leonardo. O presidente Bolsonaro tem repetido constantemente que ele será um governo de mudança. Medeiros muito ligado a Bolsonaro. Bolsonaro já chegou a esboçar
que exames de ordem também fiquem em segundo plano. Qual é o papel da ordem nesse governo do presidente Jair Messias Bolsonaro? Só fazendo um parênteses, o exame de ordem já foi devidamente questionado pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, já atestou, ratificou e referendou a constitucionalidade do exame de ordem. Justamente por esse interesse social, por estar em consonância com a sociedade. Olha, o Brasil espera aí realmente um governo de transformações. Um governo que cabe com as práticas nocivas à República que vivemos até agora e já mostrou serem nefastas por tudo isso que aconteceu. Financiamento público de campanha, financiamento privado, melhor dizendo, de campanha, financiamento por empresas, que foi a ordem que foi até o Supremo Tribunal Federal e conseguiu, via ação judicial, proibir o financiamento por empresas, hoje só doações de pessoas físicas. A campanha não pode ser um contrato, onde eu te financio e depois de eleito eu cobro essa fatura com benesses junto aos poderes, aos órgãos públicos, e nós precisamos repensar a República. Principalmente já de início o processo eleitoral. Uma reforma eleitoral profunda precisa ser feita nesse país. Já começou as mudanças e a sociedade tem dado mostras. Mas qual é o esboço da ordem para essa mudança radical que nós temos necessidade da política eleitoral? A ordem tem um posicionamento muito claro, que é o voto distrital misto. Sim. Essa é a bandeira. Nós estamos preparados para o voto distrital? Olha, a política brasileira com o voto distrital... Distrital misto, não o distrital puro. Ah, sim, porque o distrital puro, você formaria coronéis. Coronéis. Né? Coronéis. Ele foi um bolsão de sempre os mesmos. E nós estamos tentando fazer uma mudança para tirarmos sempre os mesmos. Então, o distrital misto. A ordem defende o voto distrital misto. E como é que seria o distrital misto? O distrital misto, metade seria eleito pelos distritos, a exemplo do distrital puro, e a outra parte pelas eleições gerais, pelo coeficiente dos votos, e assim seria um misto do que é hoje, mas respeitando o voto local. Então, e aqui até tem uma campanha de que meu voto é daqui, né? De se votar aqui em Mato Grosso. Mas já foi feito agora e não resultou. Não resolveu. Não resolveu. Aliás, essa foi uma grande eleição que precisa ser estudada. Uma eleição extremamente curta e uma eleição que o povo brasileiro deu o recado que demorou a chegar. Eu não sei se você se lembra, nós passamos por uma transformação, desde os movimentos, vamos chamar assim, desde o impeachment da presidente Dilma, as manifestações de ruas em 2016, impeachment da Dilma, o AB pedindo impeachment do Temer. E lá, mas essa mudança estava enraigada nos políticos. Os políticos não acreditavam na mudança. Porque mesmo muitos pagaram para ver, né? Exato. Mesmo com a resignação do povo, ainda eram os mesmos. Os Gerãs continuavam, os Eduardo Cunhas continuavam, os Sérgio Cabral e assim por diante. E aí eles foram sendo presos. Primeiro, que não se via político preso. Os chamados colarinho branco foram para trás das grades, foram para a prisão. Mas mesmo assim, uma casta ainda se mantinha intocável e se reelegendo. Esta eleição trouxe mudanças diminuiu muito. Mudanças importantes. Alguns se reelegeram. Mas a grande maioria não se reelegeu. A grande maioria não se foi. Nós estamos aqui, por exemplo, para citar um exemplo claro, o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, não foi eleito. O presidente do Congresso Nacional. Verdade. Então, quer dizer, o de Roraima lá, o Romero Jucá. Também não. E assim por diante. No nosso estado. O Senado renovou 46. A Assembleia, quantos por cento? Aqui 14. De 24, 14. Salvo engano, 66%. Exatamente. Bom, ou seja, isso é o recado do povo brasileiro. E aí o Bolsonaro vem com essa perspectiva e com essa esperança do povo de mudança. Num estado que não tem saúde, um estado que não tem educação, um estado de uma violência insuportável. Hoje nós temos aqui em Cuiabá o cidadão brasileiro com medo de parar seu carro para estacionar. Hoje nós estamos sendo abordados à luz do dia a qualquer horário, em qualquer prédio comercial. Então a sociedade está intolerante a todas essas medidas. Aí que vem o problema. Nós temos que ter um porto e um farol. Nós temos que ter um norte, uma direção. Qual é o norte? Constituição Federal. Estado de Direito. Tudo que venha confrontar com a Constituição ou com o Estado de Direito não terá o apoio da ordem e terá uma ordem extremamente vigilante. Uma ordem que não terá receio de buscar o Supremo Tribunal Federal, quando assim o precisar, na menor possibilidade de ofensa à Constituição. A Constituição tem que ser o nosso grande norte. Os defeitos da democracia se combatem com mais democracia.
Nós temos uma democracia jovem no país, que completou 30 anos. Ela precisa ser maturada? Claro que precisa. Ela precisa se adequar aos novos tempos, tempos de mídias sociais, tempos de WhatsApp, de Facebook, uma pólvora. Qualquer coisa que se faz nas mídias sociais hoje, o mundo tem conhecimento em segundos. Claro que a Constituição... É uma dinamite. Uma dinamite. A Constituição precisa se amoldar e ter um olhar para esses pilares, é claro, mas ela ainda é o grande porto fora. Agora, presidente, como é que nós podemos conviver? Porque fortalecido está. Nunca o Supremo Tribunal Federal esteve tão fortalecido nas suas decisões, e decisões monocráticas, ou decisão... não diria somente individual, mas decisão de turma que pode modificar, inclusive, a Constituição. Mas com um senão. A população brasileira não está tolerante mais como no passado. Nós tivemos um caso com o ministro Lewandowski no avião, até um colega seu, um advogado... Está sendo acompanhado pela OAB. Exatamente. Já está sendo acompanhado pela OAB, que disse que se sentia incomodado e que se sentia envergonhado de ter um ministro como Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Algumas decisões, sabemos que tudo é embasado na lei, na Constituição, nos códigos e no bom senso, vamos assim dizer. Mas algumas decisões confrontam com a população. A população está indignada e está perdendo o respeito pelas leis, ou então pelos tribunais. Isso é mau. Isso é a grande preocupação que eu ia externar no caso específico da venda. Porque esse tempo atrás teve o Gilmar Mendes também sendo ofendido, lá em Portugal. Aí teve outro dentro do avião, não político, estou falando do judiciário, dentro do avião também sendo ofendido. Não sei se foi o próprio Gilmar. A senadora Gleisi sendo perseguida em aeroporto, lá em Curitiba, então, e outros tantos. Aí é incompatível com o Estado de Direito. A população não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que caminha? É isso que eu queria... O que ocasionou isso? Nós temos um senão. Aí que eu vou chegar lá. A população brasileira, Eduardo, intolerante à impunidade, começou a admitir a perda ou a flexibilização de direitos conquistados por ela própria, outrora num país ditatorial, que você viveu e eu não vivi. A mesma não parecendo, eu sou de 79, então eu não vivi essas experiências, nasci em 1970. Você já pegou a abertura plena? A abertura plena. Em 79 nós já estávamos indo para a abertura total. Mas vocês viveram um período que deve ser apagado da história da República do Brasil. Pelo menos para os democratas. Eu sou um democrata convicto. E aí, a população intolerante a essa impunidade que outrora reinou no Brasil, e eu estou falando agora na República, político não ia preso, roubava, o roubava mais faz, o processo que prescrevia, enfim, o político, o colarinho branco não ia preso. A Operação Lava Jato talvez foi o grande marco de tudo Mas isso. está muito flexibilizado. Calma, agora que eu vou chegar. As penas são flexibilizadas. Agora que eu vou chegar. Vamos lá. Intolerante a isso, a população começou a aceitar a flexibilização de direitos. E com essa pergunta eu já respondo uma outra que você ia entrar, que é as ditas 10 medidas de combate à corrupção. Tem medidas ali que é um absurdo. Tem medidas ali que a ordem não vai apoiar nunca. Cabe à OAB, enquanto voz constitucional do cidadão, defender a sociedade ainda que dela mesma. O que é defender a sociedade ainda que dela mesma? Por exemplo, quando a sociedade permite a flexibilização ou a restrição ao habeas corpus. O habeas corpus é o Instituto da Liberdade, é o Instituto do Povo Brasileiro. E a sociedade está aplaudindo que deve ser tolhido o direito de habeas corpus. Como? Determinado segmento. Não, o HC é universal. A sociedade, segmentos e fragmentos apoiam que deve ter restrição para o direito do HC. Você quer ver uma outra coisa que a sociedade aplaude e que a ordem está alertando a sociedade que não vai admitir? A validação de provas ilícitas. Ora, se é ilícitas, são imprestáveis ao processo, não pode ser está juntado. dentro das 10 medidas, não pode ser ainda juntado. que de boa fé. Ora, aí nós estamos admitindo, com todas as vendas na fala do ministro Gilmar Mendes, a legalização da tortura por boa fé. Eu não posso cometer um crime, praticar um crime sob o manto de desvendar outro. Eu tenho um devido processo legal, eu tenho as garantias constitucionais. Eu não posso, por exemplo, a ordem, um debate que a sociedade não gosta é contra a prisão em segunda instância. Por quê? Porque a Constituição estabelece o contrário, que só será considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Sim, todas então as a instâncias. ordem, ainda que sejam bandeiras contramajoritárias,
bandeiras que a sociedade hoje não aplaude, cabe à ordem defender a sociedade ainda que dela mesma. E nós vamos lutar com todas as nossas forças para que o Estado de Direito seja preservado e tenha como grande referência a Constituição Federal. Tudo aquilo que ofende a Constituição terá o combate. Mas tem entre as 10 medidas, tem o que a população aprova e que a ordem desaprova com muita propriedade, mas tem entre as 10 medidas prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Isso é uma maneira de coagir ou de amedrontar o delinquente? Respondendo essa pergunta, mas com uma outra colocação. Por exemplo, o Instituto da Delação Premiada está sendo totalmente desvirtuado. Hoje, a prisão preventiva está desvirtuada para forçar a delação premiada. Tanto é que você impetra todas as medidas, você não consegue sair. Você faz delação, você está na rua no outro dia, ou em prisão domiciliar. Verdade. Não é isso que o Instituto da Delação Premiada funciona. Não é isso que o Instituto da Delação Premiada do legislador almejou. E a prisão preventiva tem seus requisitos já elencados no Código Penal. Garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, não atrapalhar as investigações, possibilidade de fuga. E fora isso, a prisão preventiva ela não pode ser convertida em prisão de mérito, sentença de mérito. Hoje nós invertemos no Brasil. Você vai concordar comigo, pelo menos em parte. Hoje, o Brasil, o sistema penal brasileiro, acusatório brasileiro, é você cumprir a pena, a prisão é exceção. Você só cumpre pena antes da sentença penal transitada em julgado. Estou falando dos melhores do mundo, porque hoje a sentença não transitou em julgado, prisão em segunda instância já está sendo preso. Mas o legislador brasileiro funcionou o seguinte: prisão, exceção. A regra, responde o processo em liberdade, sentença penal condenatória, prisão, cumprimento de pena. Hoje no Brasil está cumprindo pena durante o processo e sendo solto após a sentença condenatória com os acordos. Inverteu a lógica. Hoje, depois de condenado, eu vou para casa e antes de ser condenado eu estou no presídio há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não pode ter CPF. Não é porque o cara é político que ele tem que cumprir essa situação. Nós temos um regime que tem que ser igual para todos. Processo não tem capa. Juízes gostam dessa frase. Processo não pode ter capa, não pode ter CPF. Tem que ser branco, tudo igual. E aplicar o direito independente ao caso concreto, independente de quem seja o réu. Então eu não posso admitir uma prisão preventiva de 2 anos, de 1 ano. Tem até demais, né? Condução coercitiva. Não, isso lembra das condições coercitivas? Isso foi um acerto do ministro Gilmar Mendes. Numa DPF da UAB. Numa DPF da UAB, que pediu para... Se eu sou investigado, por que eu sou obrigado a comparecer? Eu sou obrigado, eu tenho direito ao silêncio. Agora, testemunha intimada não compareceu, aí sim condição coercitiva. Agora, a condição não. Conduz Edivaldo para lá esclarecer um fato. Olha, eu vou se eu quiser. Realmente extrapolaram em certas ocasiões aí. Nós vamos trazer um pouco para o nosso campo aqui. Nós estamos caminhando para o final do nosso tempo. O governo Pedro Táxi foi meio conturbado. Meio não, por demais conturbado, desde o primeiro dia de gestão. Nós tivemos algumas operações, fraude na Secretaria de Educação, desvio de recursos públicos no Detran, que ficou conhecido como a Grampolândia Pantaneira também. Como é que a ordem avalia a atuação da nossa justiça, a demora na nossa justiça, né? Prazos alongados, deixando para depois. E o senhor falou que justiça não tem CPF. Não pode ter. Não pode ter CPF. Infelizmente, isso é um problema estrutural, né? Nós estamos aí num país de 200 milhões de habitantes, mais ou menos, com 110 milhões de processos. Ou seja, 50% da população brasileira litiga. 100 milhões de processos, 110 milhões de processos, salvigando o último número do Justiça e Números. Isso faz com que, humanamente impossível, nós temos um poder judiciário com todo o orçamento que lhe é destinado de atender de forma célere a demanda que lhe chega. Aqui em Mato Grosso, há que se fazer um reconhecimento que o tribunal está até célere. Nós temos um problema maior na primeira instância. A primeira instância, por falta de juiz, falta de servidor, que a ordem tem sido uma voz ativa e altiva de cobrança ao tribunal, e o tribunal tem respondido,
nós temos um compromisso de que a próxima gestão, a gestão do desembargador Rui Ramos fez o que pôde. O desembargador Carlos Alberto dará uma atenção especial à primeira instância aparelhando. Mas o que toda a sociedade almeja é um judiciário acessível e um judiciário célere, que responda com rapidez às demandas da sociedade. Infelizmente, ainda nós não temos a celeridade necessária que a população espera do Poder Judiciário. Por isso, muitas vezes, o Poder Judiciário acaba, a lentidão do processo acaba premiando aquele que desvia de suas condutas, que comete o crime, que pratica o crime. Mas nós temos que trabalhar sempre com o ideal de justiça, com o almejar de uma justiça célere. Aqui, como você disse, houveram várias operações, essas já citadas. A Ordem, principalmente na Operação Grampolândia Pantaneira, foi a grande denunciante de todo esse esquema clandestino de interceptação telefônica, que eu classifico como o maior escândalo, se não o maior, um dos maiores escândalos contra o Estado de Direito já presenciado em Mato Grosso. Eu confesso que não vi nada parecido do que a Grampolândia. Alto escalão de servidores públicos montaram um esquema de escuta clandestina que invadia a privacidade, um direito indisponível, uma garantia constitucional de sigilo nas suas comunicações, dos sigilos nas suas correspondências, nos seus dados e nas suas comunicações, como eu disse, da inviolabilidade das suas comunicações de adversários, do seu pessoal, né? De adversários políticos, de profissionais liberais, enfim. Aqui, enquanto essas investigações estiveram sendo conduzidas aqui em Mato Grosso pelo desembargador Orlando Ferreira, estavam célere. Tanto é que culminou com a prisão de vários agentes públicos, de vários servidores públicos. Estavam chegando nos irlandões também. Íamos desvendar. Ia dar o bote. Ia desvendar quem foi o grande mandante e qual a finalidade. Digo para você que em 24 horas nós teríamos essas respostas. Mas, infelizmente, aí o ministro Mauro Campbell avocou esse processo ao STJ e aí a Ordem fez o seu papel de cobrar por várias vezes, inclusive no aniversário de 365 dias que essas investigações estavam paradas no STJ. Agora já desmembrou, são 6 inquéritos, parece que 5 já desceram para cá e novamente terão a presidência de autoridades locais, autoridades estaduais. O prefeito é o Perri, né? No tribunal. Mas volta para aqueles que não têm foro prerrogativo de função, quem não é mais secretário, por exemplo, volta para a primeira instância, salvo engano, deve tramitar na 7ª Vara Criminal. E a partir na Vara Militar, que está tramitando o inquérito militar aqui. Mas os inquéritos que descerão do STJ devem ir para a 7ª Vara Militar, e aí ficando um no STJ. Ao final de 31 de dezembro, assim que o governador perder o cargo, ou encerrar o mandato, ele perde o foro, e esse inquérito também deve descer para Mato Grosso, aí os 6 inquéritos tramitarão aqui, e nós ainda não desistimos e não desistiremos. Nós precisamos, em nome da sociedade, ter uma resposta. Eu sequer sei, Edivaldo, quem foi grampeado. Quando eu digo eu, a sociedade. Nós não sabemos quem foi grampeado. Uns falam 3 mil, 6 mil, 13 mil, 70 mil. Outros 70 mil. Nós precisamos cruzar esses dados, tirar o que foi interceptação ilegal, o que foi interceptação legal, curóide judicial, apurar, para eu ter o direito, se fui grampeado ilegalmente, ter o direito de acionar judicialmente o Estado, de cobrar uma reparação. O Estado será o grande perdedor, porque nós temos centenas grampeados de forma inocente, forma aleatória. Com certeza. Presidente, foi uma honra tê-lo aqui. Olha, Pelo seu conteúdo, a gente ficaria aqui mais 1 hora conversando. Já passou 1 hora? Quase. Quase 1 hora. Muito obrigado pela sua vida. Foi uma honra. Conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Mato Grosso, doutor Leonardo Campos. Espero ter outras oportunidades para receber aulas jurídicas com a sua capacidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, coloco aí, em nome da sociedade mato-grossense, a Ordem inteira à disposição. Parabenizo você, Edivaldo, uma das referências do jornalismo mato-grossense e brasileiro. Parabenizo pelo programa e estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Você que nos brinda com a sua presença aqui no Bom da Notícia. Até lá.